Olá pessoal, tudo bem? Avançando aqui na nossa jornada Atos dos Apóstolos e agora vamos, ao versículo 26 do capítulo 13. Lembrando que isso aqui é um discurso de Paulo lá na cidade de Antioquia para os judeus dispersos naquela cidade. E ele diz assim, varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Então Paulo está deixando claro para eles que Deus está enviando àqueles judeus, aquelas pessoas, uma palavra de salvação. E eu vou dizer uma coisa para você, Deus faz o mesmo conosco hoje e com todas as pessoas. Deus quer que todos tenham a oportunidade de ouvir a palavra de salvação e de entender o plano de Deus na morte do seu Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. E sabia que isso é missão nossa, a gente passar adiante essa palavra de salvação. Então você precisa dar a oportunidade, teus familiares, amigos, pessoas que estão ao teu alcance, a oportunidade de ouvir a palavra de salvação. Assim como para eles naquela época, para nós nesse tempo, Deus também faz isso. Até mesmo porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Porque Deus sabe que quando este morre, ele vai para uma eternidade de sofrimento, para uma eternidade sem Deus. Então isso que Paulo falou para eles naquela época, eu vejo isso bem atual hoje. Deus enviando para todas as pessoas a palavra de salvação. Aí no versículo 27 diz assim, por não terem conhecido a este quem? Jesus. Os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Então Paulo deixa claro que devido aos habitantes de Jerusalém e os seus príncipes não terem conhecido a Jesus, condenaram ele. O atenuante que Paulo apresenta para esse crime foi justamente a falta de conhecimento. E quantas coisas erradas nós praticamos, muitas pessoas praticam porque não têm conhecimento de Deus. Quantas ofensas muitas pessoas causam ao Senhor por não terem conhecimento. Porque se tivessem, se envergonhariam das suas atitudes, dos seus ativismos, das suas palavras, dos seus pecados. Então eles fizeram isso com Jesus porque não tinham conhecimento. É interessante quando o jogo vira, vamos usar essa expressão, que quando as pessoas passam a ter conhecimento, muitos daqueles que um dia diziam assim, eu nunca vou colocar os meus pés na igreja dos crentes. De repente essa pessoa é a que está convertida, que mais dá glória a Deus, aleluia, e o que mais se interessa pelo reino de Deus. É interessante quando o jogo vira, como as coisas acontecem. Mas enquanto não temos conhecimento, falamos muitas asneiras, fazemos muitas bobagens, fazemos muitas coisas erradas e que vão comprometer a salvação de quem morrer nesta falta de conhecimento. Eles condenaram a Jesus. Versículo 29. E embora não achassem alguma causa da morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Pressionaram aquela autoridade, o Pilatos, para que ele fosse morto. Um povo sem conhecimento faz isso. Ele pressiona as suas autoridades, os seus governos, para fazerem a sua própria vontade. E assim incorrem num erro gravíssimo. 29, para a gente encerrar por hoje. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Então eles fizeram tudo que estava escrito sobre Jesus. Tiraram ele do madeiro, por fim, e colocaram ele na sepultura. E Jesus foi separado deste mundo. Assim como aqueles que, ainda em vida, quando aceitam a Jesus Cristo, são colocados numa sepultura espiritual. E a sua vida é separada deste mundo. Lembra do que Jesus falou para Deus na oração sacerdotal? Quando ele orava pelos discípulos? Ele disse assim, eles estão neste mundo, mas não são deste mundo. Por quê? Porque ainda em vida, eles foram sepultados
com Cristo Jesus. Jesus foi sepultado, a vida dele foi separada deste mundo. É assim que Deus nos quer, que sejamos sepultados para este mundo, para que a nossa vida esteja separada daqui, ainda que estejamos vivendo aqui, mas estejamos vivos para Deus. Nisso se cumpre o que Paulo disse: não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Amanhã nós vamos falar sobre a ressurreição. Paulo entra nesse assunto, né? Não podia parar na sepultura, ele entra no assunto da ressurreição, e eu gostaria muito que você aí que está me acompanhando agora, desse aqui um like, me ajuda aí a espalhar essa mensagem, comenta e também passa adiante. Vamos fazer a nossa oração, como sempre. Pai, muito obrigado pela Tua palavra que enche o nosso coração, nos enche de fé. E vale a pena, Senhor, aprender a cada dia sobre o Teu Filho e sobre o triunfo dele na cruz do Calvário. Deus, muito obrigado. Enche cada pessoa do Teu Espírito Santo e nos ajuda cada vez mais a espalhar essas preciosas palavras de salvação e de vida eterna, em nome de Jesus. Você diga amém e Deus continue te abençoando. Ei, a jornada continua.